Olá pessoal, sejam bem-vindos à palestra sobre proatividade e inteligência artificial, com o subtítulo de como se destacar no mercado de trabalho. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Sebastião Sérgio. Hoje eu atuo como arquiteto de software de uma multinacional chamada Avanade. E entre as minhas atribuições, uma delas é estar por dentro das tendências, né, de tecnologia para poder arquitetar soluções para os negócios, né? A partir disso documentar esses processos para os desenvolvedores e a equipe técnica para ser desenvolvido, né? Então eu, como arquiteto de software, a gente precisa estar sempre por dentro, né? Pelo menos ter uma noção das tendências de mercado, para que caso a empresa, tanto a consultoria da qual eu faço parte, como as empresas que a gente presta serviço, quiserem adentrar nessas tecnologias modernas e, e, e disruptivas e vanguardistas aí, como por exemplo a inteligência artificial, a gente esteja por dentro ali, pelo menos, dos principais definições, conceitos e já tendo uma noção das ferramentas necessárias para a utilização, caso a empresa queira adentrar esse mercado, né? Mas geralmente, como eu já tenho praticamente quase 20 anos aí de mercado de tecnologia, né? E com grandes empresas aí praticamente uns 6 anos trabalhando com grandes empresas, né? Primeiro eu trabalhei numa grande empresa de logística e hoje eu trabalho numa grande empresa de bens de consumo. É, e todas as empresas geralmente elas começam já a implementação dessas tendências de mercado antecipadamente, né? Contratando é, funcionários, colaboradores, consultorias, é, analistas, para que já comecem a aplicar essas modernidades, vamos dizer assim, né, nas suas práticas de mercado, primeiro, como uma vantagem competitiva, né, que a gente vê dentro do mercado, não só de tecnologia, né, mas no mercado de trabalho como um todo, é uma constante evolução de ferramentas, né? Então a gente tem como era feito o gerenciamento do trabalho há um século atrás e como é feito hoje, parece que a gente estava em dois patamares de mundo diferentes, né? E de fato houve uma grande evolução, principalmente na questão computacional. Hoje a gente tem máquinas super potentes na palma da mão, até no pulso, né? Com os vestíveis, né? Os dispositivos vestíveis como o smartwatch, né? O smartband, os fones hoje também, como o AirPod, né, da Apple, né, outros aí como da Huawei, da Xiaomi, são hoje dispositivos que a gente chama de dispositivos vestíveis, que já tem embutido dentro deles uma grande gama de tecnologias, né, tanto para, de fato, a serventia principal, né, no caso ali de um fone de ouvido ouvir, mas também outras possibilidades, como por exemplo mudar de música com toque, né, atender ligações com toque, acionar inteligências artificiais, dispositivos via também o fone. Então, uma série de dispositivos de evoluções tecnológicas que a gente tem hoje que não se comparam, né, a 100 anos atrás. E as empresas percebem esses movimentos, que são movimentos que começam a despontar para o grande público, mas antes, como dentro dessas empresas tem grandes pessoas influentes dentro do mercado, no caso aqui o de tecnologia, elas já começam a se antecipar. Então, quando começa a despontar no ponto de vista do público, essas empresas já começaram pelo menos a testar, pelo menos a entender como é que ela pode se adaptar a esse tipo de ferramenta. Por quê? Porque isso é uma grande vantagem competitiva. Então, é uma empresa que está aí no mercado há vários anos, ela sofre constantes competições, né? São constantes bombardeados com outros competidores que às vezes são mais disruptivos, né? Às vezes têm uma facilidade maior de aplicação de uma tecnologia nova, né? Uma grande empresa, a gente diz, né, que a burocracia, por definição, ela é boa, mas como hoje em dia a gente já traz a burocracia com aquela carga de significado negativo, mas grandes empresas elas têm uma carga burocrática muito grande. Por quê? Porque são milhares de funcionários. E se você não tiver uma hierarquia, um controle, uma supervisão que permita, né, permita a utilização de uma determinada ferramenta, pode virar um grande caos. Então, por isso que tem certos controles, certas permissões, certos níveis de acesso a determinadas tecnologias e ferramentais que impedem que essa empresa se mova rapidamente para determinada seara. Então, essa burocracia, ela é para de fato facilitar
o controle, mas também no final das contas ela acaba dificultando a inovação constante, né? Mas essas grandes empresas hoje em dia elas já têm determinados setores que vão fazer essa experimentação, essa busca. E por quê? Para que ela não fique para trás. O que a gente viu nos últimos anos, por exemplo, um mercado que toda a gente consome, né? O setor bancário, a gente viu uma disrupção com a chegada de um grande player, né? Na verdade, com um crescimento de um player que se tornou gigante, que no caso é o Nubank, né? Que fez com todos, né, considerado ainda uma fintech, né? Mas hoje em dia já uma estrutura bancária gigantesca, e ela fez com que grandes bancos, né, que a gente fala bancos incumbentes, ou seja, bancos que estavam ali e dominavam o mercado, tiveram que reagir rapidamente, né? Alguns conseguiram, em certa medida, eh, criar ferramental tecnológica, etc., para poder pelo menos equiparar um pouco dos seus serviços, mas outros ainda estão tentando engatear e outros sofrem ainda grandes impactos, né, principalmente com a disrupção que houve do Nubank, né? Mas a gente sabe que, embora essa tendência de chegar a novos players e abalar os mercados, ela ocorre, né, não só no setor bancário, mas em todos os setores, mas também é uma verdade que essas grandes empresas também têm capacidade, mesmo que às vezes demore um pouco, a se adaptar e evoluir constantemente. Tá? Então, dito isso, dentro do mercado de trabalho, como a tecnologia ela impacta essas grandes empresas e também as médias e pequenas, né? Então a gente tem aí as grandes empresas que têm essa experimentação, esses setores que vão, né, tem caixa, tem capacidade de aplicar determinado ferramental que pode ser caro do ponto de vista normal, mas para elas, de fato, é um investimento não tão relevante. A gente tem empresas médias que começam a disrupção, como ocorreu no caso do Nubank que eu citei, e tem as pequenas que depois elas só vão conhecer essas tecnologias mais a fundo ou utilizá-las depois de um certo tempo, né? Mesmo a tecnologia sendo democrática, né? Por exemplo, a IA, a gente tem o ChatGPT aberto ao público há mais de 2 anos, né? Então isso facilita muito, até uma pequena empresa pode utilizar. Mas quando a gente vai para um uso mais, mais massivo, de um uso onde é necessário talvez uma conta premium, uma conta business, aí já começa a raliar o número de pessoas que estão adentrando essas inovações de tecnologia. Tá? Então, dito isso, o que a gente precisa estar preparado? Nós, como profissionais de mercado, né, seja em que mercado for, seja no mercado de medicina, seja no mercado de enfermagem, no mercado da contabilidade, do direito, da própria tecnologia em si, né, da tecnologia da informação, seja na administração, seja em que setor for, nós somos impactados diretamente com as evoluções tecnológicas, né? De uma hora ou outra vai chegar, né, um player ou vai chegar alguém onde a gente trabalha que vai exigir que a gente pelo menos compreenda esse mercado de tecnologia. E a inteligência artificial é sem dúvida alguma uma das principais disrupções que a gente tem visto nas últimas décadas, né? Já é equiparável aí às grandes revoluções, né? A Revolução Industrial, a revolução dos microchips, a inteligência artificial já está sendo, porque ainda a gente está ainda dentro dela, né? Então é difícil a gente fazer uma análise dessa era da inteligência artificial, porque nós estamos ainda vivenciando os impactos dela é, em tempo real e vendo a evolução dela constantemente. Então é difícil a gente ter uma visão externa, porque ainda a gente está adentrado, né, está adentrado ainda nesse momento, né? Nesse momento impactante, nesse momento gigantesco. Então ainda surge pessoas que falam, não, ela é útil, mas ela não tem esse boom todo, é uma bolha, né? Que está prestes a estourar. Essas empresas realmente estão investindo trilhões de dólares, né, para poder ter uma infraestrutura de inteligência artificial e uma hora ou outra isso não vai se pagar. Tem várias análises, né, e perspectivas em relação ao mercado de inteligência artificial, mas uma coisa é certa, ela vem de fato impactando fortemente grandes mercados e vem sendo aplicada numa velocidade enorme, né? Para você ter uma ideia, o ChatGPT foi um dos aplicativos com maior sucesso repentino de todos os tempos. Então, Facebook, né, teve para chegar ali aos seus milhões de usuários, até bilhões de usuários, teve uma constante, né, até chegar lá, e o ChatGPT ele bateu esses recordes, né? Então foi o aplicativo de maior sucesso em menor tempo de todos os tempos, né? Por quê? Porque de fato é uma ferramenta que impressiona, né? Parece de fato que ela está lendo o nosso pensamento, parece que de fato ela sabe o que a gente quer, parece que de fato ela consegue atender às nossas expectativas e até superá-las, né? Mas
Tudo isso é feito através de muita ciência, de muita tecnologia, e a gente sabe também que essa inteligência, ela é em grande medida entre aspas, a gente vai ver a definição de que é inteligência artificial e a gente vai ver que a parte humana ainda, ela é extremamente necessária e eu acredito que de um ponto de vista mais profundo, filosófico, ela sempre será, tá? Mas a gente tem de fato visto uma grande evolução, né? Se a revolução, se vai se equiparar das revoluções como a revolução industrial, a revolução dos microchips, a revolução, né, da utilização do carvão, etc., né, do metal, né, da era do bronze, etc., todas essas eras, pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe pelo retrovisor e perceba o quão disruptivo foi a inteligência artificial em todos os níveis, né? Mas ainda é cedo para a gente poder cravar, mas o que de fato é, ela está aí, ela está mudando mercados, ela está mudando o mercado de trabalho e nós, como profissionais, precisamos estar atentos a como utilizá-la de maneira eficiente e de maneira que de fato a gente gere valor para onde a gente atue e gere valor também para nós como carreira, né? Então, o motivo dessa palestra é o seguinte: como nós podemos nos destacar no mercado de trabalho do futuro. O que é o mercado de trabalho do futuro? O mercado de trabalho do futuro é onde a gente tem ferramentas que facilitam, que impulsionem, que ampliem as nossas capacidades humanas, né? E essas ferramentas, grande parte delas vem através da inteligência artificial. Então, hoje você tem a possibilidade de ter um co-colaborador com você. Então, é como se você, hoje, ao invés de ser um colaborador apenas, você tivesse a capacidade humana de um e a capacidade matemática, lógica, textual, de revisão, de compreensão de mais de um colaborador. Então, perceba a produtividade aumentada com o uso correto, objetivo, claro, compreendendo as nuances da inteligência artificial dentro do mercado de trabalho, tá? Então, sabendo usar, sabendo dosar o uso da inteligência artificial, sabendo entender como ela funciona e por que eu não posso confiar cegamente em tudo que ela me traz, eu começo a me destacar dentro do mercado de trabalho. Eu começo a ter uma determinada tarefa mais produtiva, porque eu utilizo essas ferramentas para impulsionar a minha entrega. Eu não entrego simplesmente o output, né, que a gente diz, ou seja, a saída do resultado da inteligência artificial, né? Eu não, eu coloco o que a gente chama de input, né? Eu imputo determinada contexto ali para a inteligência artificial, ela compreende de fato o que eu quero, porque eu claramente defino as necessidades que eu preciso, e ela me retorna e eu faço uma análise, né? Podendo inclusive utilizar a inteligência artificial para tirar dúvidas em relação a isso. Então a gente tem muita ferramenta para poder fazer esse trabalho e todas essas ferramentas que a gente pode utilizar, grande maioria delas é de acesso público, é de acesso livre e com todas as suas limitações a gente consegue fazer grandes coisas, né, com as ferramentas que a gente tem atualmente de acesso gratuito, né? Então, o motivo dessa palestra é esse, como a gente consegue destacar, né? E eu não vou abordar aqui, ó, usa a inteligência artificial A, usa B, usa C. Evidentemente eu vou exemplificar uma ou outra, né, inteligência artificial, mas o que a gente precisa entender aqui são os conceitos em relação a como utilização da inteligência artificial. E todas elas, trocando em miúdos, né, indo profundamente, todas elas têm o mesmo funcionamento, a mesma base. Tá? As inteligências artificiais elas são treinadas por uma grande base de informações. Esse treinamento ele pode ser de fato automatizado, né, sem uma supervisão humana, mas também há treinamentos específicos de IA que eles utilizam um ser humano para poder validar a compreensão daquele modelo que a gente chama, né? E depois de treinado, esse modelo ele ganha vida. E a partir desse modelo é onde a gente consegue colocar o input, ou seja, a entrada, né, do contexto que a gente necessita, que a gente chama de prompt, ou seja, o texto que eu insiro, e a partir desse modelo internamente ele começa a trabalhar o bloco de tokens que a gente fala, né, que são blocos de palavras ou pequenos textos, pequenas conjuntos de palavras ou também sílabas, e esses tokens eles vão se retroalimentando e vão compondo a nossa resposta.
Então, esse é um modelo de inteligência artificial que praticamente todas as inteligências que a gente utiliza, em certa medida, seja ele via áudio, via texto, via imagem, via vídeo, o funcionamento praticamente se assemelha. Tá? Então, entendendo como ele funciona, entendendo o que, que eu preciso garantir de entrada, o que, que eu posso entender como saída, o que, que eu preciso entender das dificuldades de uma inteligência artificial, né, dos enganos que ela pode ter e de fato terá. Tudo isso trabalhado, somado e entender a aplicação de todo esse bloco dentro da minha atuação na empresa, isso faz com que eu esteja destacado dentro do mercado de trabalho do futuro, que é o mercado de trabalho com utilização de ferramentas de impulsionamento de produtividade. Bom, e aí uma frase para ficar bem claro na mente de vocês é que a IA automatiza o fazer. Tá? Então, preciso fazer alguma coisa, eu posso automatizá-la, né, se for aplicável, com o uso de uma inteligência artificial. Mas a proatividade orienta o pensar e o melhorar. Tá? O que, que significa isso? Bom, eu sei que se eu precisar revisar um texto, eu posso usar uma IA. Eu sei que se eu precisar compor ou criar uma arte específica, eu posso utilizar a IA como insight, como pontapé. Eu sei que eu posso criar, né, determinada ferramental utilizando uma IA, realizar um cálculo matemático ou entender um cálculo matemático utilizando a IA. Mas eu preciso ter a consciência da proatividade. E o que que é proatividade? Né? Como o próprio termo já diz, é você agir antes. Então, dentro da seara do mercado de trabalho, que ou vocês já atuam ou vão entrar no mercado de trabalho, é sempre importante para que você destaque, não só utilizando a IA, mas se destaque naquilo que você faz, ter uma noção holística. Então, preciso estar olhando ao redor da empresa, da minha atuação específica, as minhas atribuições são A, B e C. Ok, eu vou fazer vou observar as minhas ações entre A, B e C, mas eu quero ver ao redor. Eu quero observar como é que funciona a empresa. Eu quero entender, olha, a minha tarefa nessa empresa é assinar um papel, tá? Mas esse papel vem da onde? Por que que esse papel vem composto? O que que significa esse papel? Para onde ele vai? O que que significa essa assinatura? O que que ela determina? Qual que é a ação que acontece depois da minha assinatura ou antes da minha assinatura? Tudo isso é importante. Por quê? Porque a partir disso você consegue entender. Olha, peraí, está vindo tantas assinaturas. E se a gente agrupar as assinaturas? E se eu fizer uma assinatura digital? Então você começa a ter ações antecipadas, porque você entende a esteira do processo. Né? Uma das aulas que eu fiz com o pessoal de um outro curso, né, de computação em nuvem, é o seguinte: você entender, no caso da parte de programação, que é a área onde eu atuo há mais tempo, você entender do código, eu sei codificar, eu sei criar programas, eu sei colocar o código em ação, e isso é muito bom. Mas você entender do negócio, por quê? Porque quem gera demanda para que você trabalhe é o negócio. Então, independente da atuação que você estiver, quem vai gerar demanda para você é o mercado, é o cliente, no caso, se você interagir direto com o cliente, mas se você trabalhar no caso que a gente chama de business to business, ou seja, o seu negócio é atuar ajudando outros negócios, quem determina a demanda para você é o mercado, tá? São os outros negócios, né? Por que isso é importante entender? Porque a partir do momento que eu compreendo quem depende de mim ou de quem eu dependo, eu começo também a ver que é importante eu entender quem vai me gerar demanda, quem vai me gerar serviço, quem vai me trazer as tarefas. Não só entender o que eu faço, mas entender quem me gera a tarefa. Por quê? Porque a partir dessa compreensão e dessa proatividade, eu sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal naturalmente. Por que que eu sei isso? Porque eu sei que, olha, geralmente eu assinava 30, mas agora está diminuindo a demanda. Por que está diminuindo? Deixa eu entender por quê. Por quê? Porque às vezes, mas porque a gente está diminuindo muito o serviço, então deixa eu tentar pegar outras atribuições para não ficar parado e demonstrar que eu tenho valor para aquele processo, tá? Então é importante entender do processo. Muitas vezes nós somos de fato engrenagens, né? E somos, entre aspas, insignificantes do ponto de vista da empresa como um todo. Somos substituíveis, isso é verdade, nós somos substituíveis em qualquer lugar que a gente estiver. Mas quando a gente começa a destacar, substituir-nos é mais difícil. Quando a gente começa a destacar, trocar essa engrenagem que somos nós, é mais complicado, porque a gente já está adentrado, a gente entende todo o processo, a gente sabe onde a gente se encaixa, o que, que encaixa na gente, a gente sabe a importância de todo o processo, eu sei fazer
o meu colaborador anterior fazia e eu sei fazer o que o próximo faz. Então é difícil nos substituir. Não quer dizer que não somos insubstituíveis, mas é mais difícil substituir alguém que entende de todo o processo. Então é importante, dentro da proatividade, dentro de, sabe, de pensar e de melhorar onde a gente estiver, é importante a gente ter essa compreensão. Tá? Tem uma definição dentro da área de negócio que a gente chama intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo? É você empreender dentro do seu ramo de trabalho. Tá? E por que isso é muito importante? É importante porque isso gera valor para o negócio, isso gera destaque para você. Tá? Tem um caso muito interessante, que é o caso da Nike. Né? A Nike ela fez uma pesquisa interna para poder gerar o seu símbolo e ela movimentou ali os funcionários para poder trazer uma marca. E uma funcionária, que se não me engano era secretária à época, ela trouxe ali a ideia de fazer o, o aquele símbolo da Nike, né, que eu acho que é Smooth, que se eu não me engano o nome dele, e hoje é um dos símbolos mais conhecidos do mundo. Né? Mas por quê? Porque teve esse intraempreendedorismo. Teve alguém que pensou: peraí, deixa eu tirar tempo, deixa eu entender aqui, deixa eu ver a importância dessa marca. Né? Evidentemente, ela teve ali a veia artística, né? Ela teve também, entre aspas, ali, dentro das etapas, talvez, um pouco de sorte, alguém ter visto aquela marca e ter falado: nossa, isso aqui é interessante. Teve também as explicações que ela deu em relação à marca, o motivo daquela marca, etc. Então teve um trabalho por trás daquilo, ou seja, ela desempenhou um papel para poder fazer aquilo funcionar, né? E virou uma marca mundialmente conhecida, né? Eu não sei, mas possivelmente, pelo menos pelo concurso, ela foi gratificada e eu entendo também que até hoje ela é reconhecida, né? Quando vai se falar da marca da Nike, sempre precisa atrelar a pessoa que criou, né? Outro exemplo também é dentro da Amazon, né? Hoje a Amazon ela tem várias áreas, né? Uma delas é de fato o e-commerce, mas ela tem uma área de computação em nuvem que a gente chama de Amazon Web Service. E esse Amazon Web Service ele só foi criado porque alguém lá dentro falou: por que a gente não faz isso? Teve esse insight inicial. E esse insight inicial gerou uma empresa multibilionária. Então, o intraempreendedorismo, né, ele é importante não só pelo valor que gera para a empresa, porque muitas vezes a gente gera um valor para a empresa e às vezes nós não somos reconhecidos. Isso acontece, isso é natural, né? Infelizmente é natural. Mas é importante estar sempre com a criatividade à tona. Por quê? Porque quem tem uma mentalidade de proatividade, uma mentalidade de melhoria, uma mentalidade de criatividade, pode ser que não seja reconhecido naquele local, mas você está sempre constantemente movimentando a parte cognitiva e isso te ajuda a ter novas ideias, outras ideias, né? E a ideia, por ideia, já é uma satisfação você ter algo aplicável, né? Evidentemente, é uma frustração, às vezes, você ter uma ideia, ela ser aplicada e não ser reconhecido, mas nós não podemos nos desanimar, por quê? Porque isso é para a nossa carreira. Quando eu entrei na última empresa, uma das frases que me mais impactou foi o seguinte: você é dono da sua própria carreira. Tá? Então a gente às vezes, evidentemente, é muito ruim, né? Porque ser injustiçado, porque a gente acha, né, que por determinada ação a gente precisava ser mais reconhecido, mas às vezes a gente não tem a visão do todo, né? Às vezes a gente é, acha que precisa ser reconhecido, mas tem alguém que precisa ser mais reconhecido. E às vezes nós não somos reconhecidos por inveja, ciúmes, etc., que também é normal do ser humano, infelizmente, né? Mas nós precisamos: olha, eu não fui reconhecido aqui, mas eu sei do meu valor, eu sei do que eu gero, eu sei da criatividade que eu tenho, eu sei que eu consigo, né, entender do processo e ter ideias proativas para aplicar nesse processo. Se não fui bem valorizado aqui, eu vou buscar uma nova oportunidade, né? E dentro disso, é importante ter essa vontade de ser proativo, de pensar, de tentar melhorar onde a gente estiver. Tá? Tem uma frase dos escoteiros que diz que aonde nós estivermos, né, quando a gente sai dali, aquilo onde a gente estava, né, naquele acampamento que a gente esteve, precisa estar melhor, né, do que a gente chegou, tá? Então, se eu cheguei, tinha muitas folhas sujas ali no acampamento, a gente limpa aquele acampamento e quando a gente sair, precisa deixar melhor do que estava. Então, isso serve para a nossa vida, né? Então, onde eu estiver, eu preciso tentar melhorar para que quando eu sair esteja melhor do que quando eu entrei. E eu tenha impactado aquele local.
né? Isso é importante, é deixar portas abertas, né? É deixar dentro do ponto de vista de carreira um impacto, mesmo que às vezes não seja valorizado do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista de um cargo, de um salário, etc. Mesmo que isso não seja valorizado nesse sentido, pelo menos dentre os colegas eles vão entender, opa, fulano sempre tinha disposição, fulano, né? E ali pode abrir portas para outras oportunidades no futuro. Eu, eu ouvi recentemente um podcast em relação a isso. Era um rapaz, né, que tinha trabalhado numa empresa e depois dali ele saiu, depois ele foi para outra, surgiu para outra, mas os contatos que ele teve, esse, né, um gerente que ele trabalhou numa empresa lá no início, quando ele estava, né, acho que na quarta ou quinta empresa mudando, ele chamou ele, opa, você não está querendo vir para cá? Aqui temos vagas para isso, isso e aquilo. Isso é importante. A gente deixa a porta aberta, a gente deixa um carimbo, né, registrado aonde a gente passa, tá? Então é importante essa frase, a IA ela automatiza o fazer. O fazer a gente consegue automatizar, melhorar, acelerar, mas a proatividade ela orienta o modo de pensar e o modo constante de melhoria. Mas aí, para contextualizar, o que é uma IA, né? A inteligência artificial, que a gente fala IA ou AI, né? Que é o Artificial Intelligence, né? Do inglês. Então vocês vão ver esses conceitos das duas formas, né? IA e AI, que seria o I e o I. É uma tecnologia, né? Então, como tecnologia é uma ferramenta, né? Uma técnica, é um conjunto de técnicas que permite que computadores e máquinas simulem o aprendizado. Eles não aprendem de fato, eles não pensam de fato, eles não têm uma cognição de fato, eles simulam o cérebro humano. Né, que a gente fala, né, a gente tem os neurônios e a gente tem dentro da inteligência artificial a capacidade também que simula o neurônio, uma entrada e uma saída, ou para um lado ou para o outro, né, que simula ali o, a física, né, a eletricidade, né, o impulso elétrico dentro do neurônio. Né? Então, a inteligência artificial ela foi criada, o modelo, o treinamento, o modo como é treinado, né, o, toda a parte dos algoritmos ali, os neurônios, né, de fato a gente utiliza inclusive esses termos, eles foram para tentar simular o cérebro humano, tá? Então ele simula o aprendizado, ele não aprende. Ele não armazena esse aprendizado, mas ele simula e os impulsos elétricos, né, no caso aqui eletrônicos, de uma máquina, ela tenta simular os impulsos eletroorgânicos do nosso cérebro. Né? Então, simula o aprendizado, a compreensão. Então, ele, através de um texto, através de uma imagem, através de um prompt, que é o que a gente insere dentro dele, ele compreende, entre aspas, né, aquilo e já começa a tentar te responder. Então, ele compreende, ele simula o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas também ele é simulado e a tomada de decisão, a criatividade e a autonomia dos seres humanos. Então a ideia é o que é a IA é tentando simular, entre aspas, entre várias aspas, as capacidades humanas, as capacidades de inteligência do ser humano, de cognição do ser humano. Mas, evidentemente, né, ela não chegou a esse ponto de fato entender o que ela está fazendo, ou de maquinar, ou de planejar, ou de ter uma estratégia em relação às conexões e, né, e fazer, ó, deixa eu fazer o mal, deixa eu conquistar isso, deixa eu fazer isso, deixa eu atrapalhar isso, que eu estou com inveja do ser humano. Tudo isso a gente é, ainda bem, né, ainda não ocorreu dentro do ponto de vista da IA, e eu acredito pessoalmente que isso dificilmente alcance, porque nós mesmos não compreendemos, né, internamente, né, organicamente, quimicamente, todas as capacidades que a gente tem de pensar, de guardar mágoa, né, de guardar rancor, ou de guardar uma alegria, ou de ter uma satisfação enorme por algo simples, ou de emocionar. Isso até hoje a gente não consegue entender do ponto de vista técnico, objetivo e claro. Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, isso a gente até consegue, mas do ponto de vista objetivo de entender, olha que quando chega essa informação nesse neurônio, a gente começa a ter emoção. Isso a gente não conseguiu até hoje entender e eu acredito que nós não vamos conseguir entender nós mesmos, então como a gente vai simular uma visão humana, né, nessas capacidades técnicas, né? Então é difícil, mas a IA é essa, né? Então ela simula aprendizado, ela simula compreensão, ela simula resolução de problemas, ela simula tomada de decisão e ela simula também a criatividade.
Então está aqui, né, a evolução da inteligência artificial. A gente acha que a inteligência artificial ela surgiu recentemente, muito pelo contrário, né? Já tem mais de 70 anos aí que vem pesquisas relacionadas à inteligência artificial, inclusive métodos, né? Inclusive amostras, experimentos que de fato utilizavam algo próximo de uma inteligência artificial, né? Então, na década de 50, né, já houve a exibição de máquinas que simulavam a inteligência humana, né? Tem, inclusive a tal do Showbox, né? Que é a caixa de sapato, que era uma exibição da IBM que ela fez nas exposições mundiais, que era um chamado um evento, não sei se existe ainda, mas um evento que acontecia a cada ano num país e ali os países levavam inovações tecnológicas, inovações técnicas para serem exibidos para os outros países como de fato um chamariz, né? Olha que nosso país tem evoluído nisso, nosso país tem evoluído nisso. E as empresas desses países levavam os seus experimentos. Então, a IBM ela criou esse Showbox, que era uma inteligência artificial que ouvia, né, e respondia, e isso na década ali, por volta da década de 50, ou seja, tem um bom tempo. Né? Então a IA ela já vem sendo trabalhada já há mais de 70 anos, inclusive com muita pesquisa acadêmica. Né? E um dos principais empecilhos dela ter surgido a partir de lá e ter evoluído há 70 anos para cá, do ponto de vista assim, de ferramenta, é porque não tínhamos capacidade computacional de fazer isso em larga escala. Hoje a gente tem. Então hoje a gente consegue fazer um chat GPT, um Gemini do Google, um Copilot da Microsoft, é, um, um, é, ferramentas, né, no geral, o DeepSeek, né, chinês, a gente consegue esse ferramental é, devido que hoje nós temos capacidade, mesmo que ainda limitada, a gente tem capacidade de fazer isso do ponto de vista público, né? E mesmo com essa capacidade que a gente já tem, a gente ainda está investindo muito em infraestrutura. Recentemente, para vocês terem uma ideia, um consórcio, né, de empresas que vão focar no IA, lideradas ali pela OpenAI. OpenAI é a empresa dona do ChatGPT, tá? Hoje é a startup privada, né, que a gente fala, startup que não está com as ações na bolsa, de maior valor do mundo. Ela está avaliada em 500 bilhões de dólares. Então é uma empresa que surgiu aí há um par de anos aí, sei lá, assim, mais presentemente há uns 5 anos no máximo. Evidentemente ela já existia um pouco antes disso, né? Mas assim, ao público reconhecido, talvez no máximo 5 anos, e já é avaliada em meio trilhão de dólares, né? E convertido para reais, meio trilhão daria o quê? Quase 3 trilhões de dólares, de reais, perdão. Então é um valor assim gigantesco, né? Talvez a empresa que a gente tem de maior valor de mercado chegue aí no máximo, né, Petrobras, talvez no máximo aí numa centena de bilhão de dólar, e a OpenAI já vale 5 vezes uma Petrobras, né? Aí quase 10 vezes um Banco Itaú. Então é algo assim enorme, né? Mas essa inteligência artificial, ela surge na década de 50, na década de 80 já surgem os primeiros algoritmos, estudos relacionados a aprendizagens de máquina, que deu origem à inteligência artificial como a gente tem hoje, com treinamento de modelos, com treinamento massivo de dados. Depois veio o aprendizado profundo, né, que é um modelo de machine learning que simulam o entendimento do cérebro humano. Né? Então aqui a gente tinha o machine learning fazendo base histórica, que a gente já tem a compreensão do uso do machine learning, mas tentando compreender como se fosse um ser humano. E aí, nos anos de 2020 para cá, a gente tem a famosa GenAI, ou seja, IA generativa, que é o quê? Que são modelos de aprendizagem profundos, né, que a gente chama aqui de modelos fundamentais, que conseguem criar coisas novas. Então, o que que fazia antigamente? Ele te retornava uma resposta com base histórica. Hoje não, hoje a gente consegue, olha, crie para mim um texto falando a história dos três porquinhos, né? Ou trocando, ao invés de três porquinhos, utilize três raposinhas. Ele vai pegar a base histórica de um livro relacionado a três animais, substituir o texto inteiro por essas três raposinhas e criar, entre aspas, né, dentro do seu modelo, da sua mente, né, que é um modelo, ele começa a modificar palavras, a trocar palavras, e a gente pensa que aquilo ali é totalmente original, mas de fato é baseado em todo esse volume que a gente chama de modelo. Tá? Então, dito aqui, né, da
da evolução da inteligência artificial, eu gostaria de agora de falar algumas frases em relação ao mercado de trabalho e aplicação dessas inteligências artificiais. Isso aqui são dados, pessoal, de pesquisa, tá? A gente pegou aqui os dados da IBM, a IBM no site dela, a gente tem até uma bibliografia no final aqui da apresentação, mas o site da IBM de inteligência artificial tem uma área inteligência artificial e mercado de trabalho. E lá tem alguns indicadores, né, já atualizados, né? Aqui a gente está falando no ano de 2025, em relação à IA aplicada no mercado de trabalho. Olha que interessante. Diz aqui, ó, que 75% dos trabalhadores intelectuais do mundo já usam IA no trabalho. Então presta atenção, 75% dos trabalhadores intelectuais, ou seja, que de fato utilizem mais a cognição para poder executar o seu trabalho, é um analista, é um contador, é um enfermeiro que utiliza também um intelecto ali para poder medicar, né? É um programador que vai codificar algo e precisa pensar naquilo, seja em que nível for, tá? Que nível for, 75% dos trabalhadores intelectuais do mundo já usam IA no trabalho. E no Brasil, olha que interessante, como o Brasil, ele às vezes é muito veloz, né, na adoção de determinadas tecnologias. No Brasil, esse percentual é de 83%. Então, 8, arredondando para baixo, 8 a cada 10 trabalhadores que precisam fazer um determinado trabalho que exige o pensamento, eles utilizam de alguma forma alguma inteligência artificial. Então, nós não podemos ficar de fora. O primeiro ponto para destacar é não ficar sem utilizar IA. É o primeiro ponto, usar IA. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar como usar, né, etc. Mas o primeiro ponto é use a IA. Ah, mas eu não gosto, eu prefiro pensar, eu preciso escrever. Tudo bem, escreva, pense, mas usa a IA para fazer algo, usa a IA para te ajudar, para melhorar o seu texto, para melhorar o seu processo de entendimento, para melhorar talvez a criar as etapas do que você faz, para de fato ver se você está fazendo melhor, para tirar sugestões. A IA ela tem a capacidade também de entender ali o seu texto e te ajudar a melhorar. Olha aqui, esse texto aqui eu acho que ficou excelente, mas o que você acha? Quais são os erros que eu coloquei aqui? Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Mais uma informação: 79% dos líderes globais, e no Brasil 87%, concordam que a adoção de IA é crucial para permanecer competitivo. Lembra da vantagem competitiva que eu disse lá no início? Então, grandes empresas, e aí fez uma pesquisa com 79% dos líderes globais, grandes empresas, elas já percebem o valor da IA sendo aplicado. E elas vão investir em ferramental de IA, elas vão investir em treinamento para IA, elas vão investir em melhorar os seus funcionários para usar a IA. Por que isso? Porque isso retorna o investimento no futuro. Tá? Ainda há uma certa nébula, né, em relação ao ROI, que a gente fala que é o retorno sobre investimento em relação ao IA, porque ainda a IA ela está cara, mas está ficando cada vez mais barata. Né? A gente fala, né, a cobrança da IA ela é por tokens, né? Então é tantos tokens, tantos milhões de tokens você paga X reais, tantos milhões de tokens de envio é X reais, tantos milhões de tokens de retorno é X reais. Então o token, né, a média do token nos últimos anos está barateando. Tá? Por que está barateando? Porque de fato está ficando lucrativo as IAs? Não, porque está competitivo até para as empresas de IA. Então a OpenAI sempre tem ali por trás, ela lança um modelo, na sequência o Gemini lança outro, o xAI, que é que faz o Grok, que é o dono do X, que é o antigo Twitter, faz o seu modelo. Aí vem também as chinesas também, que já vem ali numa seara também, correndo atrás, né? Aí você tem a Anthropic, que cria modelos também para o mercado corporativo e de desenvolvimento, e também o modelo aberto cloud. Então, tem uma constante concorrência entre os modelos, né? Por quê? Porque de fato quem dominar e quem ficar na frente, pelo menos os que ficarem à frente, eles vão dominar esse novo mercado no futuro. E aí o que, que eles fazem? Eles criam modelos e começam a baratear esse uso para que tenha mais adoção. Né? Quer dizer que está ficando cada vez mais barato do ponto de vista de custo, especialistas divergem nisso. Né? É mais provável que essas grandes empresas de IA elas estão tendo prejuízos para poder manter essa estrutura e colocando as pessoas para dentro para depois de fato isso de fato ficar barato porque isso está evoluindo muito rápido. Né? Então a tendência é que o custo barateie cada vez mais, tanto o custo para nós como consumidores finais ali das ferramentas, como no futuro também para essas empresas que estão disruptindo aí, fazendo a disrupção no mercado. Né? Então, bom. Então perceba que os líderes eles entendem a IA como crucial.
para seguir competitivo. Então não é importante, então não é relevante, não é crucial. Ou seja, você adotar IA é, é vida ou morte, em certa medida, né? Para manter competitivo. Tá? 59% preocupa-se em quantificar os ganhos de produtividade da IA e 60% diz que suas empresas carecem de visão e plano de implementação da tecnologia. Tá? Então repare que ainda tem um grande trabalho. Então os líderes de fato acham que é crucial, mas ainda a aplicação do que é crucial ainda está engatilhando, entre aspas. Né? No Brasil essa informação é de 51%. Né? Então o que é importante entender aqui? Quantificar o ganho de uma inteligência artificial é complicado, porque é algo muito subjetivo, mas existem ferramentas e empresas que estão trabalhando para evoluir, né, esse uso. E essa frase também, que está no site da IBM, diz assim: ó, a integração da inteligência artificial no ambiente de trabalho representa uma das mudanças tecnológicas mais significativas das últimas gerações. Essa transformação está remodelando, ou seja, modelando de novo, recriando, né, os limites, não apenas a forma como trabalhamos, mas o que significa trabalhar. Então, eu fui impactado pela IA e eu trabalho melhor. Não, no futuro, o trabalhar melhor hoje, que hoje é destaque, vai ser o natural no futuro. Então, se você hoje já está sendo capacitado para o mercado de trabalho no futuro, você está se modelando para como você deveria atuar nos próximos 10, 15 anos. E, evidentemente, você hoje estando adaptado para 10, 15 anos, daqui 10, 15 anos você está melhor do que está hoje. Ou seja, você já está à frente daqui 10, 15 anos do que você estaria. Então é importante esse entendimento. Ó, eu vou usar essas ferramentas, eu vou evoluir nelas, porque daqui 10 a 15 anos eu vou estar bem melhor do que eu estou hoje. E inaugurando uma era de parceria de homem e máquina, né, que a gente fala de copilotos, né, que redefine o ambiente de trabalho moderno. E mais uma informação, de acordo com a consultoria de gestão McKinsey, até 30% das horas trabalhadas na economia dos Estados Unidos poderão ser automáticas até 2030, com 12 milhões de transições ocupacionais necessárias até o mesmo ano. O que isso representa? Representa o seguinte: 30% de todas as horas que estão trabalhadas hoje na economia dos Estados Unidos, com a pesquisa focada no mercado americano, 30%, um terço, ou menos de um terço, um pouquinho menos de um terço, vamos arredondar para um terço. Ou seja, um de cada 3 horas que são trabalhadas vão ser automatizadas. Elas vão ser colocadas em alguma ferramenta que automatize essas horas. Ou seja, se você trabalhava 3 horas, você vai trabalhar duas, e uma dessas horas que você trabalhava, alguma ferramenta vai trabalhar por você. Tá? E aqui está falando aqui 12 milhões de transições ocupacionais. O que significa? Significa que pessoas que atuam no mercado, 12 milhões vão ter que ser realocadas em outras tarefas. Tá? Isso é preocupante do ponto de vista do trabalho? É, mas outras tarefas, outras funções também vão surgir, tá? Eu me preocupo um pouco, sim. Sendo bem honesto, eu acho que ser inteligência artificial ser disruptivo como está sendo, mas ampliar essa disrupção de modo que automaticamente seja muito barato contratar uma inteligência artificial que de imediato já reduz uma grande carga de trabalho humana, eu acredito que vamos ter sim um período, né, complexo. Mas nós, como carreira, o que nós temos controle hoje é sobre a nossa carreira. E a nossa carreira precisa estar orientada ao que há de melhor dessas tecnologias. Tá? Mas, se a disrupção ela for correndo a passos naturais, eu acredito que muitos dos mercados, muitos dos cargos, eles vão sendo realocados e reocupados por novas atribuições. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, nos próximos anos pode haver 83 milhões de perdas de emprego. Então é o que eu acabei de dizer da preocupação. E as novas tecnologias podem criar 97. Então é interessante, né? Vamos perder 83, segundo esse cálculo, né? Que é uma metodologia específica do Fórum Econômico Mundial, com base, evidentemente, em dados, etc. Então não foi um valor tirado do nada, né? Existe ali um racional por trás, mas automaticamente 97 milhões de novos empregos surgirão, tá? Isso, de fato, vai equilibrar a balança? Não sei, porque 85 milhões de perdas ao longo do tempo pode ser que impacte muito a ponto de que 97 no futuro, mais as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, talvez ainda a balança não feche, né? Mas vamos esperar o futuro acontecer. É importante a gente estar preparado com o que há de melhor dentro das nossas atribuições do que nós temos controle. Bom, de acordo com a IBM, Institute for Business Value, né, que é o instituto da própria IBM de pesquisas e análises de mercado,
Organizações que implementam IA em um nível operacional, ou seja, pega a IA e operacionaliza ela. Não é pegar a IA e usar, eu vou usar para fazer uma imagenzinha, um stick, um meme, não. É usar a IA de fato assim, olha, eu tenho essa operação, eu tenho esse processo, e eu pego a IA e aplico aqui para poder ter um ganho relevante, tá? Em vez de baseado em habilidades, superam seus pares em 40% das métricas críticas, com retenção de funcionários e crescimento de receita. Então, olha que interessante. Empresas que pegam a IA, internalizam ela do modo a criar um processo que utiliza a IA, ao invés de empresas que liberam a IA e alguém, algum funcionário, né, de bom grado, na sua cabeça, pega lá e fala, vou fazer isso aqui e vou melhorar um pouco. Não, isso é internalizado, isso é colocado na esteira do processo. 44% melhor do que os pares que utilizam IA ou não utilizam IA de maneira operacional, supera em 44% métricas críticas, ou seja, métricas importantes, relevantes. E aí, métricas em que sentido? Tanto na questão da qualidade do humano que trabalha ali, do pessoal que trabalha, dos colaboradores, como também na parte financeira do crescimento de receita. E o que é proatividade, né? A gente acabou falando aí, mas a proatividade, o conceito é a capacidade de tomar a iniciativa, antecipar problemas e oportunidades, agindo espontaneamente para encontrar soluções e promover melhorias contínuas, em vez de apenas esperar e reagir a eventos. Então, o proativo, ele não tem um gatilho que faz ele ir. O gatilho que faz ele ir é de fato a vontade de melhorar, a vontade de fazer antes, a vontade de ver uma oportunidade, a vontade de antecipar a um problema. O gatilho dele é ele mesmo. Ele não é gatilhado por um comando, ele não é gatilhado por uma tarefa, ele não é gatilhado por uma task, por uma cobrança, não. Ele é gatilhado simplesmente pelo, pelo, não ser, pela vontade de melhorar, a vontade de melhorar automaticamente ele mesmo, né? Uma automelhoria, como também na carreira, e de fato automaticamente você tentando melhorar na carreira, você impacta ao redor. É uma pessoa que tem vontade de aprender um idioma e às vezes trabalha numa empresa que às vezes utiliza muito uma linguagem estrangeira, automaticamente isso vai ser aplicado naturalmente na sua dimensão de trabalho, tendo melhorias significativas. Então, a vontade de aprender, essa capacidade que a gente tem de curiosidade, de tentar fazer as coisas melhores, automaticamente ela tem um gigantesco impacto dentro da nossa atuação no mercado. Essa atitude demonstra visão de futuro, autonomia e um compromisso com a ação e um progresso, sendo uma soft skill, ou seja, uma habilidade não técnica, uma habilidade não core daquilo que você faz. Qual é a habilidade do enfermeiro? Saber medicar, saber, né, tirar o sangue, qual é o core ali, né, o essencial de um contador, fazer um balanço, né, fazer, sei lá, uma DRE, né, entender ali os conceitos de uma consultoria contábil, ok, isso é o hard skill que a gente fala. Mas o que é um soft skill? É saber comunicar. O que é o soft skill de uma enfermeira? É atender bem né, o paciente, é ter um jogo de cintura entre o médico e o paciente, é ter um jogo de cintura de quem está guardando o paciente. Isso chama soft skills. São habilidades que não são exigidas do ponto de vista assim, não, você enfermeira, você tem que cumprir essa tabela, mas que de fato agrega muito. E a produtividade, como sempre, agrega demais, agrega demais. Eu me lembro que eu fui num local, numa eleição, e a gente sempre tem a fila do lado de fora, né? Para as pessoas esperarem para votar. E aí um dos mesários ali resolveu colocar cadeiras, né? As cadeiras da sala de aula já estão lá dentro. Ele colocou cadeiras do lado de fora, do lado da parede. Para quê? Para que as pessoas que viessem esperar na fila, elas pudessem ter outra oportunidade de sentar. Isso é proatividade. Né? Isso é enxergar o futuro. Olha, as pessoas vão vir cansadas, elas vão esperar 1 hora, 2 horas na fila. Então por que não tem aqui 10, 15 cadeiras? E aí as pessoas vão se organizando. Olha, senhora, senta aqui. Olha, você está cansado, senta aqui. Isso é uma proatividade, pessoal. E a produtividade aliada aí ao quê? Olha, eu tenho esse trabalho que eu sempre faço igual. Deixa eu tentar fazer aqui numa ferramenta que automatiza. Deixa eu utilizar aqui o Office, né, com a IA embutida. Deixa eu utilizar aqui uma ferramenta com IA embutida. Isso aí chama produtividade. E aí usar IA além do comum, né? Tem aqui o uso comum da IA. O uso comum da IA é o quê? ChatGPT, qual que é a distância entre isso e isso e aquilo? É um uso comum. Né? ChatGPT, qual que é o sinônimo da palavra, sei lá, sinônimo? Isso é o uso comum. Mas não, o nosso uso de IA é o seguinte, além do uso comum que a gente vai fazer para fins pessoais, ou talvez até para fins de curiosidade, nós vamos usar a IA para quê?
para aumentar a produtividade do que a gente faz, para impulsionar a inovação e para gerar valor. Tá? Esses são os pilares que a gente tem, são as bases que a gente tem para fazer a IA ser proativa, para fazer com que o uso da IA represente a proatividade. Tá? Então nós vamos usar o uso comum, ok? O uso comum é a base ainda. Nós vamos usar a IA, né, os chats, né, os GPT, Gemini, Copilot, XAI, né, o Grok no caso da XAI, o Cloud da Anthropic, que são ferramentas que a gente vai continuar usando. Mas além disso, deixa eu ter um olhar agora sobre a minha tarefa, sobre o que eu faço. O que eu posso melhor do que eu faço? Né? E aí, inclusive, pessoal, para dar o pontapé inicial, mas eu não sei o que melhorar, eu não sei onde enxergar, joga no GPT, joga ali no prompt do Gemini. O que é o prompt? O prompt é a mensagem que você coloca. Então é importante, até como dica, já, primeiro, identifique o que você é para ele. Então você começa, persona que a gente fala, né? Você tem que personalizar o prompt. Então você começa falando aqui, ó, eu sou o enfermeiro que atua no hospital com tantos médicos e tantos, sei lá, pacientes por dia, e a minha carga de trabalho é isso. Eu trabalho com a equipe X, equipe Y, e gostaria de ter modos de melhorar a produtividade no meu local. O meu local, as etapas são: a pessoa chega, ela passa pelo protocolo de Manchester, ela é isso, ela é isso, ela é isso. O que que eu posso fazer para dar o pontapé inicial sobre inovação? Ele vai te dizer, ó, por que você não aplica isso? Aplica isso. Você pode até falar assim, ó, traga exemplos de inovação, mas traga exemplos baseados em cases reais. Aí ele vai trazer, olha, no hospital fulano fez isso. Agora vamos para a contabilidade. Eu sou um contador, trabalho com a empresa X. O principal produto que nós atuamos é a criação de DRE, ou é a consultoria contábil, ou é a consultoria de negócios. Quais são os principais indicadores de negócios que eu posso aplicar para que a empresa tenha um aumento do faturamento? Use cases reais de empresas de X porte, de tantos funcionários. Então, o prompt, quanto mais detalhe você der no input, melhor vai ser o seu output, o resultado, tá? Então, às vezes nós não temos ainda a capacidade holística, porque isso de fato é treinado, pessoal. É você sempre sentar e observar o processo. Então, a minha tarefa é essa. O que, que eu preciso olhar para entender, né, o processo como um todo? Usa até a inteligência artificial para dar esse pontapé inicial, não tem problema, não tem problema. E aí você começa a validar. Olha, ele me trouxe essa resposta aqui, mas isso não encaixa com o meu funcionário, isso não me encaixa com essa empresa, isso não me encaixa com esse paciente, isso não me encaixa com esse processo. E aí você agregando, vai agregando, para que você tenha melhores resultados. E aí a IA, pessoal, ela é um complemento. É importante isso. A IA, ela não é substitutiva daquilo que você faz. Ela é um complemento. Então, tudo que eu trouxe agora, esses prompts que eu acabei de citar, eles complementam aquilo que você pensa. E eles não pensam por você. Então, a partir do momento que a IA me trouxe, olha, por que, que você não faz inovação nesse aspecto ou nesse aspecto? Agora, eu tomo a rédea daquilo que ele sugeriu e começo a entender se de fato se aplica. Se aplica ao que eu faço, eu vou e vou detalhar mais para que ele me traga mais insights e vou armazenando isso. Então é importante também a gente ter um processo nosso de armazenar essas ideias, de melhorar essas ideias, um arquivo de Word ali onde você coloca tudo e começa. Olha aqui, eu inseri esse prompt, ele me trouxe esse resultado, eu escolhi esse resultado entre todos que ele me deu, aprofundei nele, fiz uma pesquisa, fui no Wikipedia, fui num livro. Não, pessoal, é agregando conteúdo. Não é só IA pela IA. Ele me deu essa sugestão e eu fui lá e conversei com o médico. O médico disse: Ok, isso é uma boa ideia. Por que você não segue assim, assim, assado? Olha, eu trabalhei em tal hospital e fiz assim, assim, assado. Por que você não segue por essa linha? Então é trocar ideia, compartilhar. Né? Então a IA ela é um complemento, ela amplia as nossas capacidades. A ideia é melhorar a produtividade, não é ser, não é a produtividade só pela IA. Não, a produtividade ela é aumentada pelo uso da IA. Mas existia uma produtividade com a nossa atuação. É só amplificado, né? Então, identificar oportunidades de otimização, seja o primeiro a reconhecer tarefas repetitivas em seu dia a dia que podem ser automatizadas pela IA. Olha, todo dia alguém tem um problema para preencher esse formulário. Todo dia alguém faz isso errado. Todo dia alguém vai lá, a gente vai revisar isso aqui está escrito errado. Foi marcada essa caixinha errada, essa caixinha está no lugar errado. Então seja proativo.
Fala, como é que eu faço para criar, sei lá, um aplicativo no Excel, que ao invés do cara colocar na mão, ele usa um Excel. Ponto. Pontapé inicial. E ela vai dizer, olha, usa a planilha isso, faça isso, faça isso. Agora você começa. Que informações que eu preciso ter no meu Excel? Você já vai ter a experiência. Olha, esse campo, esse campo, esse campo. Agora, como é que eu faço para quando eu clicar no botão no Excel, ele armazene outra planilha? Vai no GPT. Como eu faço para... Eu estou criando, aí começa o prompt. Eu estou criando uma planilha, a planilha tem esses campos precisam fazer isso, eu preciso alimentar uma outra aba da planilha, eu preciso fazer isso, 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 e eu preciso que ao clicar no botão faça isso, isso, isso. Como eu faço? Ele vai te explicar, olha, você faz isso, 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 e você testa. Funcionou? Ok, segue dali para frente. Não funcionou? Usa outra inteligência artificial, ou reformula a pergunta, ou diz para ele que não funcionou. O importante é complementar a sua ideia, complementar a sua proatividade, complementar a sua produtividade. Outro ponto também que a IA ela vem como complemento é aumentar a produtividade e a eficiência. Use as ferramentas de IA de forma proativa para obter insights. Então nós temos que usar a IA não para fazer como a gente, né, só para fazer por nós, não. É para além de nós utilizarmos ela para entender o que fazer, é também utilizar ela para ter ideias, tá? Interessante também ter insights. Então utilize a IA como um copiloto. Ela estará te acompanhando. Caso seja acionado, já entende o contexto. E caso seja claro, ela saberá exatamente o que fazer. Mas caso seja confuso, ela também agirá confusamente. O que significa? Ela é um copiloto, ela está te observando a IA. Observando em que sentido? Todo prompt que você coloca, você está demonstrando para ela o que você está fazendo. Então ela te observa através daquilo que você insere nela. Tá? E quando você tem o mesmo chat, esses contextos anteriores, até um certo limite, eles vão sendo agrupados. Então quer dizer que agora, se você conversou com ela semana passada e hoje você conversa, ela usa o da semana passada, mas o de hoje para agregar. Então isso a gente chama de janela de contexto. O que é a janela de contexto? É a capacidade da IA de ler tudo do passado para cá. Então geralmente essas janelas de contexto têm um limite. Tem janela de contexto aí, né, as maiores, na casa de 1 milhão de tokens. Que significa o quê? Significa que ela consegue ler várias palavras anteriores, tá? Mas tem um limite. Essa janela de contexto ela vai sendo reduzida conforme você vai aumentando o texto mais recente. Então, se a janela de contexto for de 20 frases, um exemplo, e você já teve as 20 frases, quando você fizer a 21, ele vai pegar a 21 e vai 20 para trás. Então, a primeira frase que você digitou, ela é eliminada, ela não entra no contexto. Então, às vezes, a IA ela começa a ter respostas que parece que ela ficou burra ou ela esqueceu de algum ponto. Pode ser que a janela de contexto que ela utilizava foi desatualizada. O que você tem que fazer? Coloca de novo aquilo no contexto. Olha aqui, utilize isso aqui. Olha, você lembra que lá atrás eu te falei isso? Então use isso aqui como referência. E aí ela começa a agregar de novo no contexto. Então pense que o contexto é o seguinte: o contexto é como se fosse uma grande bola, caixa, né, com várias bolas. As bolas vão sendo removidas, você precisa colocá-las de novo para que ela entenda, tá? Então é por isso. E ser claro é o essencial, que é o prompt que a gente falou já um pouco atrás, né? Então você é o piloto, a IA é o copiloto. Então você tem um domínio, você está com a ferramenta na mão, você está com o manche na mão, você está com todas as ferramentas visíveis para analisar. Caso você esteja cansado, precise usar uma outra ferramenta, o copiloto ele já sabe de tudo porque você explicou a ele. Então diz agora, Copilot, Gemini, GPT, o que eu faço agora? E ele vai te falar, opa, com base em tudo que você me disse e todo o conhecimento que eu me treinei, eu acho que a melhor opção é essa. Copiloto, você está errado. A melhor opção eu acredito que seja essa. O que você acha agora? Aí ele vai dar uma resumida, tá? Então a ideia é essa, você é o piloto. E aí você precisa, dentro do contexto do mercado de trabalho, é desenvolver habilidades humanas insubstituíveis. O que é isso? Substituíveis por quem? Por outra pessoa? Não, pelas ferramentas. Então, existem habilidades que a ferramenta não tira. Então, pensamento crítico e ético. A IA não tem um pensamento crítico, a IA não tem ética. Você precisa inserir contextos para que ela tenha os limites, tanto crítico como ético. Criatividade e inovação. A IA ela não consegue ser criativa por si só. Ela precisa de um prompt, ela precisa de um insight, ela precisa de um gatilho. Adaptabilidade e aprendizado contínuo. A IA não se adapta àquilo, né, automaticamente. Não, você precisa colocar para que ela adapte. IA, vai por esse caminho. Aí ela, opa, então eu vou. IA, por que você não tenta fazer assim? E opa, então eu vou para cá. E ela vai se adaptando. E ela não aprende continuamente com o contexto. Como eu disse, existe um limite da IA.
Os modelos são treinados, retreinados, etc., com base em dados públicos, mas os dados que você insere nela, da sua empresa ou daquilo que você necessita, precisam estar constantemente sendo reinseridos. E aí, habilidades, né? Clareza, você precisa ter clareza daquilo que você insere na IA, você precisa ter domínio sobre aquilo que você está falando para a IA, porque senão ela vai tentar te passar a perna. A IA ela é craque nisso. O objetivo da IA é ser de fato determinístico. O que significa? Significa que ela não sabe a resposta, mas ela vai fingir que sabe. Então, se você não tem domínio sobre aquilo que você está perguntando para a IA, ela vai dizer algo e você vai aceitar. Então, tenha domínio. Ah, eu sou enfermeiro, então tenha domínio sobre primeiro a enfermagem. Depois você insere os dados ali. Eu sou contador, então tenha domínio sobre a contabilidade e sobre aquilo que você faz. Depois você insere os dados. Senso crítico. Essa resposta não está fazendo sentido. Critique as respostas da IA. Né? Trate as respostas da IA como falsas sempre. Opa, eu acho que isso aqui é mentira, deixa eu ler. Tá? E aí você vai ler e vai constatar a verdade. A humanidade, né, que só os humanos têm, uma visão ampla também, a gente falou sobre a visão holística, e adaptabilidade, a gente acabou falando já anteriormente. Tá? E aí esse destaque, quais são as dicas práticas, né, e objetivas que eu digo? Primeiro, domine as ferramentas de IA da sua área. Então, se na enfermagem, além do GPT, Gemini, que são ferramentas amplas, né, que a gente fala, se existe uma IA específica para ler bula ou para indicar um medicamento, domina ela. Deixa eu ver se ela funciona mesmo. Deixa eu ver, ó, tratamento tal. Que medicamento você. E como você domina aquele mercado, você sabe, né, que aquele medicamento é esse. Então, na hora que ele indicar, você fala, errou, não posso confiar tanto. Falou errado nesse ponto, então eu não posso confiar tanto. Ou eu vou melhorar a minha pergunta. Deixa eu melhorar a pergunta. Continuo errando. Então, peraí, não está tão confiável. Pessoal, um índice grande de acerto de uma IA é na casa de 85 a 90 e tantos por cento. 100% jamais chegará. Então ela vai tentar te engalobar, ela vai tentar mentir, ela vai tentar ocultar informações importantes, fingindo que ela sabe total domínio. Então é importante nós termos domínio. E é importante dominar essas ferramentas. O que é dominar? Dominar o quê? É saber utilizá-la, é saber quando ela erra. Existe um termo dentro da IA que é a alucinação, ela alucina. Ela cria coisas na cabeça dela, do modelo dela, tá? Seja um consultor interno de IA. O que significa? Significa que as pessoas que trabalham com você, elas precisam entender, quando eu preciso de IA, fulano ele usa essa ferramenta, ó, fulano já usou isso, fulano já me explicou isso aqui. Ele falou, olha, usa essa IA aqui porque você não usa, eu já uso, olha, faz isso, 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 assado. Então você acaba sendo o consultor interno. As pessoas vão buscar você para falar de IA, para explicar IA. Fomente a cultura de experimentação. Não tem como sem experimentar, não tem como. Surgiu uma IA nova, experimenta. A gente faz isso muito com redes sociais, né? Surge uma rede social nova, né? Todo mundo está indo para lá, a gente vai também para experimentar. E isso também no mercado de trabalho é importante. Ó, surgiu uma ferramenta nova que amplia as capacidades nossas, deixa eu só experimentar. Ah, é paga, mas tem uma versão gratuita. Deixa eu experimentar gratuita. Se for paga, deixa eu pagar um mês só para entender, tá? Então é importante, porque isso é importante para nós como carreira. Priorize o upskilling em dados e ética. O que significa isso? Priorize sempre, sempre, sempre a utilização de dados, né, e ética. Tá? Isso é importantíssimo. Né? É a compreensão, né, da importância daquilo. Beleza? Então, pessoal, é isso. Para se destacar, a gente precisa ter toda essa visão que eu disse, né? Em uma hora aí de palestra. Pensei que talvez seria um pouco mais sucinto, mas né, ainda bem que surgiu aqui insights, né? Espero que seja produtivo, proveitoso para vocês e estou sempre à disposição para qualquer dúvida, né, tirar qualquer, ter alguma sugestão, tentar ajudar de alguma forma, eu estou sempre aberto a sugestões. Se tem algumas ferramentas, né, as principais aí, tem ferramentas hoje integradas, né, as ferramentas que a gente já usa, por exemplo, Excel, Word, PowerPoint, já tem as IAs ali dentro, tem as IAs entre outras ferramentas que a gente usa também, então hoje você tem ferramenta de editoração, Photoshop, aí já tem a IA interna. Então a IA está sendo embutida em todo o ferramental que a gente utiliza no dia a dia, né? Possivelmente os softwares que vocês utilizam, né? Suponhamos, né, na parte de contabilidade, domínio, né, softwares avançados aí para o dia a dia da empresa, possivelmente uma hora ou outra a IA vai ser embutida ali em algum local. Tá? Seja via chat, seja de fato um relatório que é gerado por IA, é importante dominar. Ó, surgiu aqui a atualização, sei lá, 20.1 desse software que eu uso, surgiu ali dizendo que tem em algum lugar. Então, peraí, deixa eu ver se eu acho. Não achei, deixa eu ligar para o suporte. Como é que usa isso aqui? Deixa eu ver se a empresa tem uma universidade corporativa, um tutorial. Né? Por quê? Porque, como diz o primeiro ponto ali do destaque,
domine as ferramentas, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Espero que tenha sido proveitoso e contem comigo para o que precisarem. Abraço e até mais.